E o pastor lá da igreja me passou um tema como missão, uma obra urgente. Baseado nessa solicitação que ele pediu para mim, eu preparei este ensino, esta meditação, diante da situação que nós encontramos agora. Mas nós não podemos deixar de pensar da missão que Cristo teve aqui na terra. Qual foi a sua missão? Porque na verdade, irmãos, se nós formos observar, nós somos continuidade da missão de Cristo, correto? Muitos observam e falam que nós somos a continuação de Atos, ok? Então, nós temos esse privilégio de termos essa continuidade. E interessante que, quando Jesus, aqui nesse primeira porção da palavra, ele fala sobre a multidão. E ele fala para aqueles que realmente estão carentes. Tanto é que a palavra diz que ele teve grande compaixão. Essa grande compaixão que Cristo teve, ela serve para nós. Então nós, como conhecemos o Evangelho, temos essa oportunidade de termos o Espírito Santo conosco. Nós somos muito mais privilegiados de muitos que lutaram a favor do Evangelho, mas antes de Pentecostes. Ok? Então nós temos um privilégio. Então nós estamos mais municiados também, que nós temos a palavra, que muitos, mesmo depois de Pentecostes ou antes de Pentecostes, não tinham, porque a palavra estava ali com eles. Nós conhecemos depois a conclusão dessa palavra, ou seja, da Bíblia em si, depois dos apóstolos. Então, antes dos apóstolos, eles também não tinham essa orientação. Então, eu digo para os irmãos que somos realmente privilegiados, muito privilegiados, porque nós temos a capacidade de estudar a palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra conforme a vontade do nosso Senhor. Então nós temos essa possibilidade. Mas acontece, irmãos, que vejam bem, o quadro que Jesus que Jesus viu aqui, é o mesmo quadro que nós estamos passando. Porque na verdade, veja bem, nós temos situações que a gente analisa através da internet, através dos estudos que nós temos, que o mundo existem muitos e muitos problemas, muitas seitas, muitas heresias, muitos falsos profetas, muitas falsas igrejas também, e muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Pode ser que conheçam a Cristo da história, pode ser que conheça o Cristo dos filmes, conheçam esse Cristo, mas não conhecem verdadeiramente o Cristo que nós conhecemos, que nós recebemos no nosso coração. Então, esse tipo de pessoas, essas pessoas, são pessoas carentes. Na reflexão que eu estava tendo, porque eu sempre fico na reflexão antes mesmo de chegar a esse momento,
Eu vejo que existe uma importância muito grande, pastores, de uma igreja missionária. Uma igreja que voltada para fora, como diz a definição da igreja, o eclésia, voltados para fora. Mas por que isso, irmãos? Porque, na verdade, nós precisamos entender que temos que ter essa compaixão. Por incrível que pareça, parece que a gente tem compaixão para quem está próximo a gente. E, na verdade, não é assim. Porque Jesus olhou a multidão e viu a necessidade dessas pessoas. Ok? Não quero pregar aqui, irmãos. Eu estou fazendo uma reflexão, tá? Para vocês, reflexão. Então nós precisamos estar com essa mentalidade mais viva. Porque passou a ser uma responsabilidade como cristão que nós devemos deixar vivo isso daí. Sempre vivo. Ok? Montar estratégias, montar situações, campanhas para poder alcançar, mas de uma maneira eficaz. Não simplesmente, eu entendo pessoalmente que nós precisamos sim refletir e ver como que nós devemos fazer. Então há uma grande responsabilidade. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É um mandamento que temos no coração. Nós sabemos disso. Sabemos que no nosso coração está escrita a palavra do Senhor. E aí, continua aí: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós entendemos que, porque eu fiz essa pergunta lá no WhatsApp, por que Jesus ainda não veio? O que ele está esperando? Né? Depois qual é a nossa parte? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer isso, ter um coração missionário. Não podemos esquecer disso, porque o nosso Senhor pediu. E eu pessoalmente digo, Jesus ainda não veio, porque Jesus ainda acredita em nós. Porque nós, como que estamos vivos, que estamos aqui, temos uma missão a cumprir. Temos algo para fazer para o Senhor que vai fazer a diferença. Eu penso desse jeito. Por que eu digo isso? Eu digo isso com meu próprio corpo. Meu corpo sempre pediu a morte. E Deus não permitiu que eu morresse. E se eu tivesse morrido, eu estaria aqui? Não estaria. Né? Então, a minha missão cessaria. Então, eu glorifico a Deus. Às vezes a gente reclama, né? Eu estou com dor, sempre tem alguma coisa comigo, sempre se não tivesse médico, eu já tinha morrido. Se não tivesse UTI, eu já tinha morrido. Se eu não tivesse conhecido a Nilza, eu já tinha morrido. Porque o que eu uso desse convênio não está fácil. Eu uso muito. Mas o meu corpo pede para que eu chegue vivo. Entendeu? Então eu entendo que se eu estou vivo, é porque Deus ainda está me usando de alguma maneira. Se Ele usar uma vírgula que eu fale, já para mim está ótimo. Mas eu sempre quero mais, ok?